Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Coin to Biz, o spin-off do Talk to Biz, que é a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. E aqui no Coin to Biz, você já sabe, uma vez por mês, ou mais ou menos isso, nós nos reunimos para falar da bilionária indústria dos videogames e dos jogos eletrônicos. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business e trago mais uma vez a esta bancada o nosso amigo Ítalo Cassini. Ítalo, bem-vindo a mais um Coin to Biz, meu amigo. Opa, eu que agradeço a oportunidade de participar mais uma vez do podcast. Legal, Ítalo. Estamos aqui reunidos mais uma vez. Na verdade, tanta coisa aconteceu desde o último programa, mas o objetivo hoje é discutir modelo de negócios e modelos de remuneração para os desenvolvedores. Há algumas semanas atrás, bem naquela semana, quando estavam tendo os novos anúncios da Apple, a Unity, que é uma das principais, um dos principais ecossistemas para desenvolvimento de jogos, resolveu fazer um anúncio mudando as regras ali, querendo alterar meio que na marra as regras de como ela remunera, como ela cobra dos desenvolvedores para que eles usem a sua plataforma para fazer jogos. Isso gerou todo um rebuliço, a empresa acabou voltando atrás, repensando, não é bem assim, entrou aquela turma no deixa disso em cena, mas a verdade é que esse modelo está sendo questionado. Juntando isso com reclamações que já haviam em relação ao Microsoft Game Pass, inclusive que essa semana, estamos gravando hoje, uma sexta-feira 13, Ítalo Cassini, uma Eita sexta-feira ferro! do pavor, né? E esses dias foi, enfim, autorizado. Parece que faltava só a questão lá no Reino Unido, então agora a Microsoft vai sim, né, se unir à Activision Blizzard. Todos os Meu, dessa eu não temores, sabia. pois é, todos os temores da Sony agora nessa sexta-feira 13 estão à solta. E a grande questão é: será que a indústria dos games vai passar por um movimento semelhante que passou a indústria da música e que também vem passando a indústria do audiovisual? Não por acaso, os roteiristas lá de Hollywood encerraram a greve depois de mais de 150 dias e uma das principais queixas, Ítalo, era qual? Modelo de remuneração. Então, na verdade, está todo mundo brigando mais ou menos pelo mesmo assunto e é um pouquinho no que nós vamos falar aqui hoje. Por isso eu convidei nosso amigo Ítalo Cassini, que trabalha também, né, Ítalo? Acho que não diretamente, mas Não indiretamente você diretamente, é. trabalha também com desenvolvimento de jogos para a gente discutir um pouquinho sobre isso. Começando do começo, Ítalo, Unity é a principal plataforma hoje para desenvolvimento de jogos eletrônicos, em especial mobile. Estou certo? Sim, tá certo. O que que acontece? O Unity, o que mais chama atenção nele, até para os desenvolvedores iniciantes, é a ampla gama de tutoriais e suporte que tem. Então, tem fóruns, tem muita informação de como começar a desenvolver e a própria linguagem do Unity. Então, assim, é muito mais simples a pessoa começar a desenvolver no Unity porque ela acaba tendo um material para aprendizado muito maior. E acaba que a flexibilidade da Unity para mobile é muito melhor do que outras no mercado aí também tem tempo. Por exemplo, a Unreal, que está aí no Unreal também pioneirismo da bastante famosa, tecnologia né? aí. Exatamente, mas a Unity ela tem essa questão que além dela ser muito flexível, ela tem um desempenho muito bom no mobile e a maioria dos jogos de mobile e a maioria dos jogos de sucesso hoje, até de estúdios indie, são feitos na Unity. Então a gente tem esse impacto, né? Isso que eu ia te É isso falar. que... Hoje em dia, muitos jogos, logo ali na tela de abertura, de cara, Unity, né? E muitos jogos indie, como você falou, mas também alguns jogos até de estúdios maiores, né? Que usam da Unity. E aí, o Ítalo,
explica para a gente qual foi a atrapalhada lá da galera da Unity, que até onde a gente viu das notícias foi assim, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, ninguém tá sabendo de nada, de repente eis que surge um comunicado falando: olha só, meus amigos, a partir de agora a gente vai mudar o modelo que a gente cobra vocês, e vai ser por download de jogos, e não necessariamente pela compra do jogo. Então é um negócio meio É, louco, que poderia até, tudo é válido, né, Ítalo, desde que seja negociado, mas acho que a grande queixa é que simplesmente ninguém falou nada, e aí empresas que já têm parcerias aí de anos a fio, e que de repente são pegas de surpresa por uma mudança nesse modelo. O que que aconteceu exatamente para essa é. mudança de modelo, e da forma brusca que foi, né? A principal fonte do problema que eu vejo é a primeira coisa é fazer com que isso seja retroativo. Isso foi o que pegou a indústria assim desprevenida, ser retroativo. Porque tem muito jogo que já está no mercado há muito tempo, vendendo horrores, entendeu? Em todas as plataformas, inclusive performando no Game Pass, por exemplo, bem pra caramba. E quando do nada o estúdio se pega com essa notícia de que a partir de 2024 entra um modelo de cobrança sobre as instalações dos jogos, sobre as interações. Então, assim, não é só o cara ter comprado e ter feito o download. Eles colocaram explícito que seria por instalação. E também, em algum momento ali do post, eles detalharam, olha, eles informaram, né? Porque isso não é detalhar. É, Verdade. isso também foi grande parte do problema, foi não detalhar. Eles colocaram que teria uma aplicação rodando nesses jogos, né, que serão feitos na Unity, que essa aplicação ela saberia quando o jogo seria pirata ou quando o jogo não seria pirata, e ela informaria automaticamente a empresa sobre esse número de instalações. Então, veja só, todas as aplicações em Unity, todos os jogos que vão estar rodando no celular de todo mundo, na TV, nos consoles, no PC, estaria informando ali de tempos em tempos a sua ativação para Unity. Então, isso, além de ser uma coisa assim muito intrusiva, né, é uma quebra de segurança absurda, né? Porque e se eles resolvem fazer mais alguma coleta de mais algum tipo de dado, né? Ainda tem aí. E como que isso seria cobrado e qual seria essa métrica em relação aos jogos piratas? Porque a gente sabe que sempre tem um bypass, né? A gente sabe que o pirata, cara, sempre arruma um jeito de burlar. E, e aí cai para os jogos que às vezes não estão nem mais vendendo, mas está sendo instalado a rodo e a torta à direito, e isso seria cobrado como, né? Isso é E uma loucura, né? Eu lembro que é uma até da primeira loucura. vez que a gente conversou, logo que a notícia saiu, eu falei assim: ô Ítalo, mas como é que pode isso? Porque a galera, presumo, quem já está usando a plataforma, a engine, já tem um contrato ali estabelecido, mesmo que seja um contrato digital, mas o camarada clica ali, eu aceito, né? Eu concordo. E É, simplesmente eles mudam para todo mundo, inclusive fazendo esse movimento retroativo, como você colocou muito bem, isso já não tinha muito cabimento, né? Eu me pergunto o que que essa galera da Unity tem na cabeça. Tem até, eu acho que ou você me mandou, ou eu mandei para você, que a Unity virou uma piada assim, que era o nome que união, né? Unidade, mas que está causando totalmente a desunião ali, ou então o contrário, está causando a união contra eles próprios, né? Porque a gente é. nunca viu um movimento tão coeso, né, uma coalizão tão forte de desenvolvedoras de todos os tipos e tamanhos, né, se impondo contra a empresa. E Então, uma fazendo loucura. vídeo na internet, dono de estúdio, indo para o YouTube, fazendo vídeo. Assim, a questão é, não impactaria os micro desenvolvedores ali, os jogos que não saem da bolha ali, isso acaba não impactando tanto. Mas o problema é que para fazer sucesso vai ser impactado, né? Se o jogo fizer sucesso, vai ser impactado. Então tem duas questões aí. O cara que está desenvolvendo, o estúdio que está desenvolvendo o jogo na Unity há 2 anos, vamos botar assim, né? E estava previsto para lançar, sei lá, no final do ano, ou sei lá, daqui a alguns meses. Esse cara, ele se vê numa situação seguinte: já investiu uma grana aqui,
seja de found, seja não sei de onde a grana veio, mas já se gastou um dinheiro. E aí, do nada, eles mudam o contrato e aquele jogo, às vezes, já tinha uma certa wishlist, né? Já tinha uma certa visibilidade. E aí, como que fica, né? O modelo de cobranças completamente diferente. Então, uma coisa que tinha Sim. sido planejada já vai por água abaixo, né? Já na largada. Agora, o Ítalo, não tem uma coisa aí que é muito estranha. Por exemplo, faz sentido que a cobrança seja por instalações, já que o próprio desenvolvedor ele ganha pela venda. Ou seja, ele não ganha pela instalação, ele não cobra o usuário pela instalação. Então, a grande questão que ficou no ar e aí eu acho que é o caso da gente discutir aqui hoje o modelo de negócios, porque esse modelo de remuneração por tabela, que eu vendo de um jeito, mas estou sendo cobrado por outro parâmetro, que não é o mesmo parâmetro que eu uso para vender e pelo qual eu sou remunerado. Então, eu, eu, eu vendo a unidade do jogo, e aí Sim. a instalação, o camarada pode fazer ele, enquanto o jogo está no servidor, o cara pode fazer quantas instalações ele quiser, até porque por questões de manutenção, né? A gente falou tanto no último episódio de Steam, quantas vezes a gente não desinstala um jogo e É. quando você quer, vai lá e instala de novo. Eles podem até dizer que é a primeira interação, porque eles até falam, mas como? Como que você garante que isso vai funcionar, né? E ainda tem a questão, tem a instalação, beleza. Isso foi tão impactante que, para você ver, tem um jogo, não lembro agora exatamente o nome, que o desenvolvedor ainda postou nas redes sociais falando que ó, o jogo estaria ativo até tal data e dali para lá ele seria abandonado, seria cortado ali relações, que o jogo seria retirado da loja. Jogo que milhões de downloads, milhões de interações. E outra coisa, Ítalo, mas cê- me responde um negócio. Você que lida nesse universo aí, faz algum sentido, camarada, cobrar por instalação e não sobre isso, pela venda do não jogo? faz sentido, não faz sentido tanto que é isso que na verdade queria lembrar. Teve desenvolvedor grande que comentou assim: tudo bem, e o jogo que está no Game Pass é a Microsoft que vai pagar? Entendeu? E aí a Perfeito, Microsoft falou assim: eu não perfeito. vou pagar, não, cobra ele. Então, assim, a parada foi tão sem estratégia, tão sem pensar, que até isso não tinha sido definido. Mas agora está um pouco mais definido da forma que eles colocaram aqui. E E aí, acredito. explica isso pra gente, o Ítalo. Como é que ficou no final das contas? Porque a galera fez toda essa pressão, a Unity É, rapidamente disse: não, não é bem assim, foi mal entendido. E aí recuou, mas parece que não recuou totalmente, né? Ela tentou chegar ali a um meio termo. Como é que ficou isso? para começar, só o impacto disso daí nessa segunda-feira, dia 9. O CEO John Richello já anunciou que está saindo. Está no quadro como CEO desde 2014. Mas ele não Estava tinha uma entre os boa diretores de reputação, né, 2013. o Já Ítalo? foi para o espaço. Então, assim, já Também anunciou essa que foi está demais, saindo. né? Vamos aqui ao modelo de cobrança agora, tá? É um pouco complexo, mas eu vou tentar highlightar aqui as principais coisas que aconteceram aí, as principais regras, né? A primeira coisa não será mais retroativo. Então, um cara que, pô, já vendeu bilhão aí, ele não tá devendo nada. A princípio, tá tudo certo. Justo, Vamos né? lá. Justo, Justo, no As mínimo. versões atuais de 2023 da Engine Unity ou mais antigas, se o game tivesse sido desenvolvido nessas engines, nessas versões, ele tem duas opções de licença, digamos assim. Tem a personal, que ela é de graça até US$ 200 mil de receita nos últimos 12 meses. Então, assim, se o estúdio fizer com aquele jogo até US$ 200 mil de receita bruta em 12 meses corridos, tá tranquilo, não tem que pagar nada. Então, essa é a primeira coisa. E a Unity Pro? A Unity Pro é o seguinte: atravessou a marca de US$ 200 mil, ele passa a pagar US$ 2.000 por ano. Beleza? Então, se nos últimos 12 meses teve US$ 200 mil, passa a pagar US$ 2.000 por ano. Então, nesses dois planos, não é cobrado mais nenhuma taxa. Isso é o básico, né? Se tratando das versões atuais da Unity e mais antigas, que a gente está falando aqui de Certo. 2023, beleza? Ok. Agora vamos partir para eu quero atualizar, eu quero fazer meu jogo na versão mais atualizada disponível. Eu quero ter o suporte ali de atualização daqui para frente. Como é que funciona? 2.24, 25.
está previsto o seguinte: na Unity personal é igual, é a mesma coisa, até US$ 200.000, porém você pode remover aquela splash screen de Made with Unity. Então isso daí já é um pega que eles estão fazendo assim, ó, se você atualizar, você já pode remover aquela splash screen que aparece no início do jogo falando que foi feito no Unity. Pô, mas Então, isso também não faz muito sentido, né? faz É que sentido, isso era um é. problema para os desenvolvedores? Acho que Nenhum não, né? problema, é. Isso foi É, colocado também como nenhum problema. Mas aí, vamos agora o que muda. Na Unity Pro, nas novas versões, você atravessou US$ 200.000, você agora vai pagar a taxa de US$ 2.000, beleza? E o que você não pode é atravessar US$ 1 milhão em receita ou 1 milhão de downloads, no caso do seu jogo ser de graça, beleza? Nos últimos 12 meses. Se você ultrapassar essa faixa de 1 milhão, você começa a entrar agora na nova mecânica, que é o seguinte: se você desenvolvedor atravessou essa faixa, você pode escolher duas coisas. Taxa fixa de 2,5% em cima da receita bruta de vendas, beleza? Então, 2,5% da minha receita bruta de vendas eu pago ali para a Unity. É fixo, é isso, não tem mais nada. E tem a taxa de interação inicial, que é meio que aquele modelo anterior disfarçado agora, né? Que é por interação inicial. Essa seria o primeiro interação inicial download. seria o primeiro download, a primeira instalação, e isso seria, de alguma forma, contabilizado, né? Vamos lá. A taxa inicial é incidida sobre as vendas de downloads, download no caso do jogo grátis, né? E tem uma tabela que, conforme essas vendas, esses downloads vão aumentando, essa tabela também vai diminuindo o valor pago, né? O valor devido pelo desenvolvedor. Então, um exemplo aqui, de 1 a 100 mil downloads, o desenvolvedor vai pagar por unidade 15 centavos de dólar na tabela padrão. Até chegar no topo, que é acima de 1 milhão de downloads, ele vai pagar só 2 centavos de dólar. Beleza? Então, 15 centavos de dólar no início, no final está pagando 2 centavos de dólar na versão Pro, né? E dentro dessa dinâmica, a gente tem um grupo A e grupo B, que é importante falar aqui, que o grupo A são os países que eles consideraram que vão pagar os maiores valores, Estados Unidos, alguns países da Ásia, Europa e tudo mais, e outros países que foram considerados B, que vai pagar uma taxa reduzida. Não tem aqui os valores, mas na Ainda tabela tem tem uma taxa isso, reduzida. pela Ainda tem cara isso, do é. freguês, e aí Pela cara do o freguês, é. freguês tem cara de que tem mais dinheiro, então vai pagar a Exatamente. Se taxa A. você Exatamente. Se você vender para um país B, você vai pagar menos por Po- aquele. Podemos esperar com isso uma abertura de mais escritórios de desenvolvimento aqui no Brasil, por exemplo? A Vai galera vai entender, trazer os né? escritórios para cá, é isso? O Brasil, pelo que eu estou entendendo, é país B, tá? Porque eu não vi o Brasil lá na Então. lista. Eu posso checar lá. Você tinha alguma esperança de verdade? Exatamente. É, Mas a né? parte curiosa dessa dinâmica é que os jogos grátis são feitos pela quantidade de downloads, que isso a plataforma diz, né? E os jogos pagos pela quantidade de vendas subtraída pela quantidade de devoluções dos jogos. Porque nas plataformas, a maioria delas, na Steam, por exemplo, você pode devolver um jogo se você não tiver atingido um tempo de uso, digamos assim, né? Limite daquele jogo, você pode devolver. Ah, joguei 1 hora e meia. Você pode devolver o jogo e tranquilo. Esse jogo não contabiliza. Agora, quem diz isso? Agora é manual, entendeu? É o desenvolvedor que tem que dizer, tipo a Receita Federal, é a gente que tem que dizer quanto que a gente está devendo, entendeu? Agora, como vai ser o controle disso? Eu É, não sei, mas é manual. o Ítalo, isso está uma grande confusão, né, Ítalo? Porque, na É, verdade, assim, mas acho que assim, agora pelo menos estão fazendo da maneira correta. Olha só, a gente tinha um acordo. E a partir de tal data, quem quiser usar as novas atualizações, tem um novo modelo de acordo. E aí fica isso. quem quer. Mas isso não Sim, altera as parcerias e os contratos que já estavam estabelecidos até o momento. Então, pelo menos agora eles estão agindo de forma exatamente. civilizada, né? Porque É. antes o que eles tentaram fazer é o famoso rolo compressor. Olha só, vamos mudar e vocês que se lasquem. Agora, Vocês de se certa virem. forma, isso impacta aqueles jogos que recebem atualizações constantes e precisam estar sempre à frente do tempo ali precisam estar a par com a tecnologia, né? Eu vou dar um exemplo que não é da Unity, mas é um jogo que, cara, da própria Epic, né? O Fortnite é um jogo que ele está sempre
desbravando ali o topo da tecnologia. Não parece ser um jogo tecnologicamente avançado, mas ele tem muitas features que são inseridas naquele jogo que são testados antes nele para depois ir para os desenvolvedores da engine, para os desenvolvedores que trabalham com a engine que não é a Epic, né? Então, assim, no caso da Epic, que é a dona do jogo, beleza. Mas jogos que precisam assim estar sempre à frente em questão de funcionalidades de cross-plataforma, melhorias de desempenho no multiplayer, entendeu? Melhorias de performance, assim, as pessoas que ficarem nas versões anteriores, se tiver um jogo desse robusto, vai ficar meio preso. O que eu faço com o meu jogo? Ele vai ficar parado no tempo, tecnologicamente falando, entendeu? Então, se aparece amanhã sei lá, um Ray Trace nativo na engine, ele quer usar aquilo, ele não pode porque ele não atualizou. Aí ele tem que escrever do zero a versão dele, Fazer um o novo jogo, developer como se fazer um fosse, né? Um novo novo jogo. jogo, né? Exatamente, para implementar uma coisa que ele poderia, às vezes, com poucos cliques ou com muito menos trabalho, digamos assim, implementar se ele tivesse atualizado a engine. Então tem essa questão, né? Jogos que são mais tranquilos, mais simples e não tem essa atualização constante, é tranquilo, o cara não vai atualizar. É até melhor para ele não mexer nesse vespeiro. Agora, o cara que tem um jogo online, ou a desenvolvedora que tem um jogo que precisa estar sempre à frente ali, jogos que, pô, bombam na internet, estão sempre recebendo atualizações, sempre ali à frente e tal, esses aí vão sentir bastante, porque eles vão ser obrigados a migrar para a nova versão, né? Praticamente obrigados. Ô, Ítalo, antes da gente discutir os novos rumos do modelo de Uhum. remuneração de desenvolvimento de jogos, já que você falou da Epic, vamos falar dos concorrentes aí da Unity. Porque, na verdade, o que ela conseguiu fazer é abrir um espaço imenso para os concorrentes, né? Sim, Entre esses concorrentes, a gente tem a própria Epic, certo? sim. Que é dona da Unreal, não é Da isso? Unreal. Isso E aí. quem são outros concorrentes? Aí, uma das coisas que eu ouvi fala assim: olha, o mobile, o que está em jogo aí, na verdade, é o mobile. Os caras né, a gente está pensando de repente em mercado de PC game ou mercado de consoles, mas o que está em jogo é o mobile. E aí no mobile tem uma questão, porque a Epic não tem um relacionamento, um histórico muito amigável com a Apple. Então, pode E ser até hoje que. está rolando essa história aí, né? Eu Pois dei é, uma então, checada até hoje. quem são esses concorrentes e quem você acha que pode, de repente, ganhar terreno com essas trapalhadas que a Unity está fazendo, que até onde eu vi aí, ainda é um modelo confuso, né? Óbvio, agora eles estão fazendo de forma civilizada, mas eu tenho Sim. certeza que isso deixou um sinal de alerta muito grande. Se o camarada é dono de empresa, se é um gestor e passa por uma situação dessa, uma coisa que fica clara para ele, olha só, eu não posso mais confiar nessa galera. Então, eu preciso, se ele já não tinha, ele agora precisa emergencialmente de um plano B, mesmo que num primeiro momento ele continue usando a Unity, né? Mas acho que Então, acendeu um sinal de alerta gigantesco. sim. Pelo que eu vejo, assim, bem por alto, o que acontece é que todo mundo que está na Unity e que está revoltado com isso, né, e precisa mudar, está olhando para uma engine que está sendo muito comentada agora e antes era praticamente desconhecida, assim, no meio na internet mesmo, muito pouco falada, chamada Godot Engine. Essa engine é uma engine de código aberto e é uma engine grátis, né? Então, muita gente está passando a ver conteúdo do próprio YouTube, então por isso que eu percebi essa mudança e também alguns amigos desenvolvedores falando, ó, próximo jogo que eu fizer, a próxima ferramenta que eu vou fazer vai ser nessa Godot Engine, porque a gente não pode ficar refém, pô, trabalho do cara, como é que ele vai ficar refém de uma empresa que muda do nada a dinâmica de cobrança, né? E por incrível que pareça, tem usuários da própria Unreal que também estão com o pé atrás de que algo possa acontecer, porque ninguém achou que poderia acontecer isso na Unity. O que é diferente na Unreal, né? Porque, beleza, a empresa não é só a empresa, né? Tem as pessoas lá dentro. O presidente o presidente da Unity era um peso muito grande nas decisões ali, mas só Deus sabe se isso pode acontecer com a Epic também, né? Então as Sim, pessoas estão sim. procurando opções grátis ou opções mais amigáveis de licenciamento para desenvolver seus jogos. Agora, tem a limitação aí
da questão do esforço, né? Essa engine não é uma engine tão avançada quanto a própria Unity, quanto a própria Unreal. Então, algumas coisas têm um trabalho braçal maior a ser feito para entregar um jogo naquela mesma qualidade, né? Só que agora, como está em foco, provavelmente essa engine vai ganhar muito espaço, o que vai fazer evoluir ela mais rápido também. Isso é meio natural, né? Agora, o Unreal, só para a gente pincelar aqui, como que funciona o modelo de licenciamento? É muito simples. Você atravessa US$ 1 milhão, você deve 5% de royalties para Unreal. É simples assim, entendeu? Então, você pode Mas chipar, é né? Você pode interessante, é colocar o interessante. seu jogo É no simples mercado. e prático, né? Enquanto ele não fizer sucesso, você não vende nada. Você fez 1 milhão, a partir de agora é 5% de royalties. Uhum, Simples uhum. assim. E só que é aquilo, o Unreal, ela é boa para algumas coisas e não tão prática para outras. Uma delas, que está sendo muito comentado agora, que o Unity tinha uma força, era desenvolvimento de jogos 2D, né? Desenvolvimento de jogos 2D no Unity era muito legal, é muito tranquilo. E na Unreal ainda tem algumas funcionalidades que pecam. Então, é isso que a comunidade está, digamos, forçando, né? Exigindo que eles melhorem essa questão e para acabar arrebatando mais pessoas, né? Tem uns modelos diferentes que aconteceram agora de diferença, desculpa, umas diferenças no modelo de negócio que foi feito recentemente na Unreal, só que elas não afetam desenvolvedores de jogos em específico, afeta todas as outras indústrias que não o desenvolvedor de jogo. Mas já era meio que esperado por conta de como vinha acontecendo. E se quiser, eu também posso pincelar um pouco disso aí. Muito legal. Ô, Ítalo, a gente está chegando ao final do nosso primeiro bloco aqui. Vamos já engatar com uma questão. Na sua visão, o que está desencadeando esse olhar para novas formas de cobrança e de licenciamento? É o olho grande no mobile, não é? O mobile é uma força gigantesca, como a gente já viu. São novos formatos, porque tem Game Pass, mas tem outras tantas plataformas aí de streaming e de cloud gaming. O que pode estar ocasionando essa mudança de formato e esse olhar dessas empresas que já são empresas que já fazem bastante dinheiro, né? E o porquê delas tentarem mudar essa mecânica de cobrança, e se isso não pode ser, na verdade, a ponta do iceberg até de um movimento maior, onde a gente de fato vai ter novas formas de cobrança, inclusive dos usuários, dos jogadores. Não é que se pensar no Xbox Cloud já é uma nova forma de você cobrar pelo jogo. Da mesma forma que o Game Pass o PlayStation Plus também, quer dizer, você paga uma assinatura e, e tem acesso a um determinado grupo de conteúdos. O que a gente está assistindo não é esse debater aí do mercado para encontrar uma nova forma de cobrar por isso, pelo acesso a esses jogos, e será que a venda unitária dos jogos, a venda clássica, será que talvez eles não vejam isso como o futuro? O ponto que me chama a atenção toda essa questão da Unity eu não estou naquela primeira proposta. Eu sei que agora eles mudaram, né? Mas eu não estou mais de olho no quanto você vendeu, e sim no quanto, como você disse, né? Eles usam o termo técnico interações, né? Quanto de Interações interações. iniciais. Interações É, iniciais, eles usam o termo técnico. pois é. Então é isso que me chama a atenção. O que acontece, cara, para É, conversar aqui com você? Eu é. acho que esse modelo, no caso da Unity, foi um erro, né? Não, Foi um erro de total, né? ganância mesmo. Mercenários, os Agora, caras, né? mercenários, mas no fato do paralelo com a música que você chegou a falar, eu acho que isso daí é um caminho natural. Eu acho que é um caminho sem volta, né? E o que acontece, que foi uma atitude errada lá da Unity, foi, eu acho que antecipar isso de forma muito brusca, né? Aí pode ser. Porque talvez eles tenham tentado fazer isso, antecipar de uma forma muito brusca uma coisa que, na verdade,
não deveria ter sido introduzido agora, né? E teria que acontecer aos É, poucos, né? E não da maneira tosca que eles fizeram, né? Não dessa forma exatamente. tosca. A princípio, eu acredito que essas empresas grandes, desenvolvedoras de engine, também estão tentando encontrar um caminho para fazer uma cobrança que beneficie elas, né? E, ao mesmo tempo, o que foi meio falho pelo lado da Unity, sem impactar tanto, né, sem gerar polêmica para o lado do desenvolvedor, o que eles falharam miseravelmente, né? Talvez tenham adiantado demais um modelo de negócios que deveria ter sido explorado mais lá para frente, quando, por exemplo, esses jogos não tivessem mais tão local na nossa máquina, né? Porque, digamos, quer cobrar por instalação ou por uso, tudo bem, mas os jogos ainda estão sendo comercializados por unidade, então isso não faz muito sentido, né? Então talvez isso tenha sido um dos problemas. Aí vamos fazer aqui a questão do que o futuro nos reserva para a questão de jogos, né? Do cloud, né? Cloud gaming, por exemplo. Esses serviços, eles é uma faca de dois gumes, né? Por um lado, se o desenvolvedor ou aquele jogo tem potencial, mas ele, por algum motivo, não tem talvez uma estratégia muito boa ou de marketing ou de delivery ali no mercado, quando ele se associa a uma plataforma como Xbox Cloud Gaming, ele, na largada, ele já ganha, entre aspas, um espaço e uma projeção de público que ele não tinha antes, né? Não vislumbrava aquilo dentro da bolha dele, né? Digamos assim. Então, isso é uma das coisas que pode ser um benefício, né, para o desenvolvedor, para aquele cara que está soltando aquele jogo no mercado. A parte ruim é o contrário, né? A parte ruim é se aquele jogo já era muito esperado, se ele já tinha uma projeção de lucros muito grande, e aí, pelo fato dele ter fechado um contrato de uso com aquela empresa, com a Xbox, com a Microsoft, por exemplo, ele recebe menos do que ele deveria receber se aquele jogo fosse vendido individualmente fora da plataforma, né? Então acontece isso também. Então tem alguns pontos aqui de paralelo, inclusive com a própria indústria da música, que a gente tinha comentado isso antes, né? Sim, sim. O que é parecido e o que está enrolado nessa questão, né? Qual é a polêmica? Assinatura mensal. Eles recebem dos dois lados. Na música, é a mesma coisa. Você funciona da forma que você paga uma taxa fixa e o pagamento dos criadores ele é feito a respeito com base no uso, né? Então é cobrado assim o xCloud, com base no tempo de jogo, eles são cobrados. Só que não é só isso, essas plataformas também atuam de outra forma, né? A gente tem o acesso à biblioteca, que é a biblioteca vasta por um pagamento específico, né? Isso é bom por um lado, mas ruim por outro, né? Porque o cara pode abrir teu jogo, jogar um minuto e sair, né? E essa questão do desafio da remuneração. Por quê? Quando você coloca o seu jogo numa plataforma dessa, você tem alguns tipos de como que você vai ser pago, né? Digamos assim. Então você tem um pagamento antecipado que é feito. Então você pode fechar um pagamento antecipado e o teu jogo vai para a plataforma e você não recebe mais nada, entendeu? Então isso é aquilo que eu falei, né? O cara pode receber algo que ele julgue que está valendo. Quando ele vê que o jogo teve muito mais download, ele fez uma Aí aposta já errada. era. Aí já Já era. era. Tem a receita baseada em uso, né? E tem os acordos de exclusividade e visibilidade também, entendeu? Que beneficia uns e também Ô, sofre Ítalo, desvantagem ali em outros. como você falou, é um modelo realmente muito próximo da indústria da música. E, na verdade, é um modelo que a indústria da música hoje a gente fala de streaming de música, mas é certamente um modelo que as grandes gravadoras também usavam, não da mesma forma exatamente, mas com o mesmo tipo de raciocínio. Eu que Sim. trabalhei no mercado editorial também é a mesma coisa, então quanto ganha o autor de um livro?
ele ganha um percentual ali fixo sobre as vendas, mas de quanto é esse percentual? Ah, depende do autor, né? E certamente tem camaradas aí que recebem já antecipado só para fechar o contrato de que o cara vai escrever o livro para lançar, sei lá, daqui a Exatamente. 2 anos, É, né? é a Mas o tal da cara já exclusividade, né? Pois Aquele é, tal exato. O daquela cara editora vai ter ele já o recebe uma conteúdo bolada lá daquele de cara. cara. E ele ainda nem escreveu o livro, ainda vai pedir para o chat GPT escrever. Mas ele já está recebendo. É. Então, a indústria funciona assim, né? Eu Agora, acho que o mesmo problema da indústria da música e do editorial, certamente é um problema muito similar ao que vai acontecer com os games, porque o pessoal não sabe como que vai remunerar o criador da parada, entendeu? Como que faz? Porque tem questões de direito autoral também, tem as questões de propriedade intelectual, tem tudo isso envolvido da mesma forma que a música tem, então, será né? que, será que esses modelos, eles podem, porque eu vejo que, por exemplo, nunca foi o objetivo da Microsoft, né? Pelo contrário, ela ganhou muito terreno, abrindo espaço para os indies, né? Para os pequenos. Então, eu imagino que hoje não seja, até para ela ter uma biblioteca mais ampla, ela não quer perder esses indies, mas ela também não pode ter um modelo que de repente asfixie esses índios, né? Então, eu acho que é por aí que a gente vai ver essas mudanças, e eu não sei, se você me perguntasse, Bruno, qual modelo você acha que é o ideal? Eu ainda acho que o modelo ideal seria a remuneração por venda, mas se as plataformas vão funcionar por modelo de assinatura, né? Não, é. Então você passa a ter uma outra forma, e talvez isso force o mercado a uma reestruturação. É porque assim, a gente não tem uma perspectiva hoje de que o modelo de vendas desapareça, se desintegre, né? A gente Sim. tem os dois modelos aí funcionando relativamente bem por enquanto, mas a gente não pode garantir que vai ser assim daqui sei lá, 3, 4, 5 anos. E é muito doido pensar na resolução disso, porque no caso do modelo de streaming, é sempre dois pesos, duas medidas, né? O cara, para ele receber bem, ele tem que vender muito e tem que ser relevante. Mas se o cara já for relevante, ele vai receber bem sem antes nem mesmo ter a qualidade do seu produto provada, porque os anteriores já provaram, né? Digamos assim, né? O Sim, jogo pode ser um fiasco, mas se ele receber por antecipado, ele já botou a grana no bolso, né? e não Tá vai ter entendendo? devolução. Exatamente, pegamos uma Ubisoft da vida, uma Rockstar Games. Porra, se ela entra numa plataforma dessa, o que acontece, né? Você pega jogos como Assassin's Creed e tudo mais, entra numa plataforma dessa, não entra como exclusividade, mas entra com essa questão de antecipado, entendeu? O cara vai receber aquele pagamento inicial, ninguém sabe se o jogo vai ser bom. Beleza? O pessoal espera que o jogo vai ser bom, mas o lucro inicial ali já foi feito. E tem aquilo também, o lucro dos desenvolvedores, na grande maioria, tá? Muitas vezes esse padrão é quebrado, né? Quando o jogo vai melhorando aos poucos, e aí depois que entrega mesmo. Mas na sua grande maioria é tipo cinema. O lucro ele é feito ali logo no início. No dia do lançamento, aquela semana ali, aquele primeiro mês, acabou aquilo ali, o jogo já está craqueado, já está na internet, entendeu? Em poucos. Cara, eu falo isso para meus amigos desenvolvedores. Tem um rapaz que ele lançou um jogo, um amigo meu, em 3 dias. Em 3 dias, um outro amigo meu já encontrou o jogo dele no fórum, já craqueado, entendeu? E, Caramba. sabe, e para você ver. Então eles fazem isso com todos os jogos, com tudo tá ali. Então, se o cara não tiver aquele desempenho inicial ali, não atualizar ou não buscar entregar mais conteúdo, Já era, né? já era. E no caso do cinema nem tem isso, né? A gente fiz um paralelo aqui, mas o cinema nem tem isso, né? Não, mas você fez um paralelo muito bom, o Ítalo, porque na verdade é um dos problemas que se tem hoje na indústria do streaming, por exemplo, e por isso alguns deles estão agora optando por fazer o lançamento no cinema, né? Porque o cinema ainda consegue manter, embora você também tenha vazamentos, pirataria e tudo mais. Cinema tem a venda individual, né? Tem isso E também. você não consegue esvaziar o cinema porque a pirataria não consegue replicar a experiência.
É, Se eu piratear, sei lá, vamos supor que a Rockstar lança aí GTA 6, né? Lançou hoje, eu pirateei amanhã. A experiência para mim é a mesma, rigorosamente é a mesma. exatamente. E Agora, rigorosamente mesmo. vai lançar Vingadores 10, eu ver no cinema e eu ver o filme baixado na internet na minha casa, aí não é a mesma experiência. Não é a mesma Então você não experiência. consegue É, esvaziar o cinema. E aí, na indústria do streaming, do audiovisual, quando o Netflix faz um lançamento, investe, sei lá, não sei quantos milhões para fazer um filme novo, aquilo ali tem que trazer novos assinantes. Não necessariamente traz novos assinantes, mas tem que o certo seria trazer novos assinantes, porque se exatamente. continuar a minha base a mesma, eu só agradar a minha base, eu gastei 200 milhões e não ganhei nada de novo, né? Então, Exatamente. acho que uma das discussões em relação a esse modelo de streaming, já que as plataformas se transformaram também em estúdios, que não era o caso da Netflix lá atrás, mas ele resolveu botar essa banca de virar estúdio também, só que o resto da É, galera lança no cinema. Então o cara lança, sei lá, porra, Super Mario, igual foi, né, é, um sucesso absoluto, em 2 semanas o negócio já estava batendo quase 1 bilhão, já estava mais do que pago. Agora ele pode botar em tudo que é exatamente. streaming aí, E agora pode. e ainda, É, ainda vai ganhar dinheiro alugando o filme, porque exatamente. o filme ainda No, estava disponível até bem pouco tempo atrás para alugar, ainda não estava nem disponível para assistir. Então, o que você é, falou faz todo sentido. é, Inclusive, tinha muita gente reclamando do Game Pass justamente por isso. Pô, o cara mata ali o lançamento, com a história do Day One lá, o jogo já está disponível no Game Pass. E assim, pô, o impacto desse lançamento é se que for se um, perde, né? e se for um AAA, é aí que entra a negociação pesada, né? Porque uma coisa é um jogo indie que está dentro de uma bolha ali, digamos ali, abaixo às vezes de 1 milhão de cópias, né? 1 milhão de pessoas esperando o jogo, né? O negócio é quando tem um AAA absurdo que os desenvolvedores, o estúdio tem que fazer seu cálculo ali se vale a pena realmente botar no Game Pass, porque já teve casos, como a gente até conversou, que fiasco, receberam um valor e deveriam ter recebido, sei lá, 30x aquele valor, né? Se fosse fora da dinâmica, né? É uma aposta, né? A coisa. Mas o cara tem que fazer uma análise correta. Ô, Ítalo, vou te falar um Ah. negócio. Eu já fui vítima dessa, desse modelo de plataforma. Uma vez eu gravei um curso, um curso em vídeo, né? Para um, Ai, ai, para um ai. site, e aí o cara me ofereceu 2 modelos também. Ele falou: eu posso te pagar de acordo com a venda unitária do curso, ou eu posso te pagar logo um dinheiro X agora, mas aí também, se vendendo, não é mais nada. Mas eu aceitei, que eu É. sabia que o negócio não ia muito longe, eu aceitei logo o dinheiro. E para mim foi bom, porque óbvio que não vendeu nada daquela porcaria, né, cara? Se tivesse vendido, de repente alguém tinha falado comigo pela internet, pô, assisti seu curso. Não, ninguém nunca falou. Então, é óbvio que não vendeu porcaria Ai, meu nenhuma, então Deus. valeu a pena eu pegar o dinheiro antes. Mas é aquilo, É, é análise, é análise de é, mercado. E para a é, Microsoft, dá um trocado, de verdade, o tamanho que tem a Microsoft, vai dar um é, trocado aí, porque para ela é troco, dá um dinheiro para muitos desses pequenos é, desenvolvedores, para o jogo estar na Game Pass, para o cara tá bom demais, na maioria das vezes. Agora, é é. claro, se aquele jogo ali estourar e virar um fenômeno, aí ele tem que trabalhar para lançar o 2 e aí fazer um contrato diferente. E aí já é. Exatamente. E também tem uma limitação, né, que eu esqueci de falar sobre o jogo quando ele lança e ele é craqueado, é que às vezes, por exemplo, a pessoa não tem acesso ao modo online, mas se o jogo for majoritariamente online, aquilo ali é uma limitante, entendeu? Mas isso é um detalhe, não são todos que são assim. E a outra coisa é a respeito dos jogos grandes, né? O jogo grande que ele entra num xCloud da vida, ele já está, como é que eu vou dizer? Se ele não for feito bem o cálculo, não for feito bem esse cálculo, realmente dá ruim na remuneração, né? Dá ruim. A minoria, digamos, e a minoria que o jogo não faz sucesso e ali, depois de diversas interações, quando o cara mexe no conteúdo, às vezes 1, 2, 3 anos depois, o cara acerta, às vezes, numa publicação ou num influencer jogando aquele jogo, ali aquilo ali se torna um jogo bastante comentado, aí dispara, mas isso são poucos os casos que aconteceram isso. Geralmente acontece como o cinema mesmo.
todo o lucro vem logo no início e aí depois é diluído, né? Não é uma crescente, né? Vai descendo, vai estabilizando e vai descendo. Se o jogo não Legal. tiver online. Hum. Agora, né, até quando houve toda essa discussão, né, lá atrás, começou essa discussão a respeito de Game Pass, né? A gente não estava nem falando de cloud, a gente estava falando de modelo de É, assinatura. sim, sim. E uma das coisas que se colocava era assim, olha, um modelo como esse vai acabar, né? Principalmente, óbvio, a galera da Sony, a crítica apontava para onde? Isso aqui vai acabar com o ecossistema de desenvolvimento de jogos. É, bom, na prática, hoje ainda não acabou com esse ecossistema de desenvolvimento de jogos, né? Então, talvez para muitos tenha funcionado até muito bem, né? Pode não ser É, talvez a remuneração dos sonhos, mas pelo menos está possibilitando que um fluxo maior de pessoas acessem o teu jogo, que eu acho que é a vantagem de você estar em qualquer grande plataforma, né? Seja o Game Pass, seja você dono de uma lanchonete, tá no iFood, pô, o forte ali certamente não vai ser a remuneração, mas em contrapartida o volume que você tem de clientes que estão visualizando o teu produto ou o teu serviço. Então, eu não sei exatamente. também, o Ítalo, se a gente não pode chegar no equilíbrio, que eu acho que o receio é se um modelo como o Xbox, o modelo como o do Xbox se torna onipresente, né? E aí vai ser tudo assim, e aí a galera pode ter um problema. Mas hoje a gente ainda não viu meu Deus, acabou com o ecossistema de jogos indie e a gente entra no Game Pass, pô, no Xbox Cloud também tá cheio de jogo indie, pô. Então, É. né? O que eu acho que ainda sustenta essa questão toda é porque a gente também não tocou num ponto que são as microtransações e os jogos como serviço, né? Que é aquele game as service, né? Que são aqueles jogos onde às vezes o jogo é de graça ali, você tem acesso, mas dentro do jogo que está a mina de ouro de vendas, de itens e tudo mais, de conteúdo, game, passe de batalha que eles chamam, né? Dentro do próprio jogo. Então, assim, quando você tem um jogo indie ou não que ele não tem um chamariz ali para comércio dentro do jogo, você realmente acaba ficando dependente dessa negociação individualizada, né? Para você, mais vale você vender e também colocar no Game Pass. Agora, se você fez um jogo como serviço, o jogo é pago, né? Mas você tem ali uma, digamos, uma cobrança interna ali, itens, conteúdo dentro do jogo, você tá É numa que não, plataforma é o grande dessa, vale contrário. O muito a jogo é pena. É, gratuito, e você é, paga por itens e por outros serviços dentro do jogo, né? É isso aí. exatamente. Aí esse tipo de jogo dentro de uma plataforma dessa, aí realmente faz muito dinheiro e tem muita probabilidade de ter sucesso. E a questão existe uma, uma digamos, existe assim um caminho que muita gente está fazendo o jogo como serviço, né? Ou alguns elementos como serviço, tipo, meu jogo ele não tem um forte online, mas eu vou botar aqui uma skin que é paga, vou botar umas, porque aquilo ali dá uma sobrevida, né? De alguma forma, ou eles acreditam que dá uma sobrevida, né? Então Mas, talvez isso também seja uma. ô Ítalo, Hum. mas eu acho que isso faz todo sentido, sabe? Porque se você pegar o mercado mobile, você tem alguns jogos aí que fácil faturam mais do que bilhão por ano. Só por É, conta, todos eles nesse modelo são jogos gratuitos, mas que têm as microtransações. E eu me e aí, pergunto se a mudança da Unity não foi já de por conta. olho. De alguma maneira, tentar olhar e falar assim, pô, se eu quero pegar essas microtransações aqui, que é também, Ítalo Cassini, a briga da Apple contra a Epic, que foi parar nos tribunais. Exatamente. Parece que o tribunal até então tinha definido que a Apple não podia restringir o desenvolvedor de fazer uma comercialização externa a, às taxas, né, de comissão da Apple. Quando você tem um jogo, você faz uma venda dentro da Apple, você paga 30% na largada, é isso. É 30% sobre o que você vendeu.
E o que a Epic fez com o Fortnite foi criar a microtransação dentro do jogo, fazer com que você pagasse de forma externa, se livrando desse comissionamento de 30%. Ela precisou pagar uma indenização, mas no final ficou definido que a Apple não pode limitar o desenvolvedor a fazer o seu próprio sistema de pagamento de forma externa. Então Mas teve uma até virada de hoje, mesa, né? Porque teve de uma virada de início mesa. o negócio estava mais favorável para a Apple, né? Exatamente. Só que o que acontece é que até hoje existem pormenores, que aí não vem ao caso, dentro dessa acusação, né, dessa polêmica toda, que ainda está rodando na justiça, né? Mas, no geral, é isso que foi definido. Então, assim, os jogos, tanto no mobile quanto em outras plataformas, a tendência deles fazerem isso é absurda agora. Quanto mais vai passando o tempo, mais a gente vai tendo jogos como serviço, até os jogos que a gente acha que não que não deveria. Essa que é a questão. É esse equilíbrio que vai ser difícil até para o lado do que eles entregam para o jogador. Você vai jogar, às vezes, um jogo offline, só que para você jogar aquele jogo offline, que foi o caso aí do Diablo, né? Até um tempo atrás, para você jogar o Diablo offline sozinho, você tinha que se conectar, você tem que se conectar aos servidores, tem que fazer o seu login e de alguma forma você precisa estar presente ali. Entendeu? Tanto por É, questão de autenticação, como questão de porque eles querem, né? Em alguma forma eles vão tentar te imputar ali alguma coisa para você comprar, né? sim, Tudo mais. sim. Ô, Ítalo, eu, como um jogador mais veterano, eu vejo esse movimento como algo terrível, né? Porque na verdade você vai mudando a natureza dos jogos para criar as microtransações ali. Então, praticamente todos esses jogos mobile que fazem muito sucesso, eles usam desses artifícios para. O item que você tem que desenvolver e leva não sei quantas horas, agora está na moda o My Singing Monsters. Não sei se já viu aí, dos monstrinhos ficam Não. cantando. Põe o ovo do monstro ali que ele leva 48 horas para chocar. Mas óbvio, se você É, passar o cartão de crédito, aí o ovo choca mais rápido, né, cara, Ítalo? Então é uma uma. máquina de fazer dinheiro, só que desvirtua. Eu fico me perguntando o que você tem ali, na verdade, não é um jogo, é outro tipo de experiência, né? Porque na realidade, eu, É, eu outro dia fica estava difícil jogando. tornar aquilo divertido, né? Não, É não, difícil. sei lá, eu acho que é o contrário, Ítalo. Por exemplo, eu estava Hum, jogando Roblox com meu filho, e ele adora um minigame lá dentro do Roblox, que é o Brookhaven. E aí você pergunta assim, Bruno, qual é o objetivo lá dentro desse tal de Brookhaven? Não tem nenhum. Simplesmente é você ficar andando para lá e para cá. é um Mas o negócio, sandbox. É, exato, mas o negócio é uma máquina de fazer dinheiro, porque toda hora você compra aqui para ter acesso a esse pack de automóveis, esse pack de fantasias, a esse pack de é, casas, a esse pack de armas, a esse pack, mas não acontece absolutamente nada. Meia hora que eu fico sim. lá com ele, eu fico andando para lá e para cá atrás dele, ele põe música, ele entra no carro, ele sai do carro, ele sobe na moto, desce da moto, ele entra na casa, sai da casa. Eu falei, filho, qual é o objetivo? Não, não tem objetivo nenhum. E aí que tá, né? Porque esses jogos têm um componente muito mais focado ali em fixar a pessoa, viciar a pessoa naquele ciclo contínuo ali. E aí, nesse ponto, acho que eles são muito bons, porque eles. É, A experiência é boa, porque assim, primeiro, o cara não perde nunca, né? Ou quando ele perde, é muito mais fácil ele recomeçar. Eu sei é. lá, cara, eu tenho um É, certo receio assim do jogo então, como serviço. existe um equilíbrio que tem que ser feito. Um jogo recente que lançou agora em setembro, um amigo meu falou: pô, cara, instala para jogar com teu filho. É o Disney Speedstorm. É um jogo de corrida idêntico, assim, com a mesma lógica do Mario Kart, só que com os personagens da Disney, beleza? Meu filho não gosta do Mickey, beleza? Só que você é obrigado a jogar com o Mickey assim que você entra no jogo. Só tem ele. Só que eles têm um acervo de, sei lá, mais de 50 personagens. Aí, assim que eu iniciei o jogo, falei, beleza, vamos jogar aqui uma corrida e tal. Ele falou, não quero o Mickey, eu quero jogar, sei lá, com a Célia do Monstros S.A. Aí tava bloqueado, né? E aí você tem Óbvio, que entrar aí no rodízio três para poder dólares entrar. Eu ali para falei, pô, você não dá baixar a para série. jogar com a Célia. Mas vamos trocar a cor do carro, que dá para trocar a cor do carro. Tá bom, qual que você quer? Tem todas as cores, só tinha disponível amarelo e laranja. Ele falou, quero vermelho. Falei, pô, ele não quis jogar mais, porque eu não podia escolher nada das coisas que ele queria jogar. Eu falei, cara, eu não vou nem joguei 1 minuto do jogo, já vou gastar, entendeu? Só que assim, é feito para isso, né?
A mecânica é boa. A mecânica, depois que eu joguei um tempinho, é boa. Só que é aquilo, Game as Service tem essa questão. Pra gente que é mais veterano, pode gostar da questão da mecânica. E não vai ter tanto apego à questão das skins e tudo mais. Mas para quem esse público, para quem esse jogo está sendo feito, meu amigo, é muito lucrativo mesmo. Eu acho que até o Street Fighter 6 aí da Capcom tem uma série de coisas que você já tem que comprar, né? É. Tinha uma O... polêmica, eu não lembro se foi o Street Fighter que veio só com um personagem, acho que foi o Tekken, um jogo assim, que veio com um ou dois personagens e todo o resto do roster você tinha que comprar Pô, separado. bizarro isso. Isso Nesse nível, né? Como é uma pode? cafajestagem, Ítalo. Isso é uma cafajestagem, é falta de vergonha. E aí eu fico com receio realmente. Eu acho que, né, tem jogos incríveis aí no mobile, mas como a coisa vira um pouco caça-níquel, né? É, Me lembra um pouco a experiência dos arcades, que aqueles jogos, né, a gente jogava no fliperama, era muito bacana, mas era feito para você sim, perder ali, era sim, impossível passar sem tacar outra ficha. é, Só que ali você tinha um limite muito claro, né? No mobile, não, é, a criança, a pessoa fica ali o tempo todo, né? é. Então, Se você me perguntar, eu digo que eu prefiro pagar pelo jogo e jogar, ter uma experiência completa. sim, Porque eu também, até eu hoje, também. pagar pelo jogo e ter uma experiência completa. Pode ser que aquele jogo introduza ali, tem uma roupinha aqui, mas aquilo não faz parte do cenário principal do jogo. O que acontece hoje em dia não é muito isso, né? As próprias grandes empresas têm feito jogos capados e que o final, meio que assim, a continuação do jogo é vendido como conteúdo extra, né? Isso já acho meio cafajestagem mesmo. Mas é a indústria dos Total, games que a gente está total. falando, né? É. Ô, Ítalo, para a gente caminhar para o nosso encerramento, estamos falando aqui de novos modelos, novos formatos. A gente falou de Game Pass, falamos das engines de desenvolvimento e como elas estão cobrando por esse acesso. Agora tem um outro componente aí que a gente citou ainda há pouco, mas a gente não olhou muito a fundo. Apple é um ecossistema, Android é outro ecossistema. Me parece que quem tem as políticas mais restritivas em relação a transações financeiras dentro da plataforma é a Apple, e a gente falou disso, inclusive, né, no último Coin2Biz. Próxima leva de iPhones aí tem um apelo maior, né, uma vocação maior para jogos. Então, o que a gente viu é que possivelmente o iPhone passa a ter uma vocação para se tornar ali um portátil, de certa maneira, né? Mas aí isso vai esbarrar também nesse modelo de remuneração da É, Apple, porque a gente não, óbvio, né, não vai olhar aqui e falar, é justo, não é? Cada um estabelece um determinado modelo. Claro que alguns são mais duros, né, e mais corrosivos, vamos dizer assim, para a indústria, mas é aquilo, você está falando com um ecossistema hoje, se somar todos os iPhones ativos no mundo, dá mais de 1 bilhão de aparelhos. Então, se você tem um caramba. aplicativo ali que está rodando em todos esses aparelhos sem grandes problemas, sem nenhum gap, sem nenhum travamento, você está falando de um ecossistema de mais potencial de mais de 1 bilhão de usuários. É, E isso, obviamente, tem um preço também, né, o Ítalo? Então, sim. a gente ter esses dispositivos mobile ou dispositivos portáteis, que foi até o tema do nosso último papo, mais presentes. A Apple é conhecida por essa política mais restritiva, daí toda a briga com a Epic. Isso também impacta nesses modelos de remuneração. Eu espero, sinceramente, que isso não faça com que todos os jogos se tornem esses games as a Games, service, né? Porque é, aí vai ser um inferno na Terra, né? Todos os jogos vão vir capados, porque o cara, como ele vai estar preocupado com o modelo e vai ver que o outro dá muito mais dinheiro, ele vai vender o é, jogo capado e querer ganhar dinheiro com itens, com skins, enfim, seja é. lá o que for, né? O que que tu acha, Ítalo? Eu acho que esses jogos, inicialmente, sem ser os games as service, né, os games que não se enquadram nessa categoria, de alguma forma eles vão ter algum chamariz dentro da plataforma da Apple, assim como eles têm em outras plataformas. Por exemplo, quando você compra um jogo específico que é multiplataforma,
mas no PlayStation ele te entrega, sei lá, um item diferente, ou no Xbox te entrega outro item diferente. Talvez eles façam isso também para a Apple, de alguma forma para se destacar e incentivar o consumo daquele jogo no telefone, né? Eu não sei, aí é que tá. Vamos lá. O que está em aberto aqui é que a gente não sabe se essa vocação será se tornará um motivo, né? Se tornará um motivo para a compra, né? Se tornará assim um motivo para a compra, ou se vai ser apenas um adicional, né? Então, a princípio, ele está sendo marketado praticamente como um console, mas será que isso vai ser um motivo para compra, né? Para a gente ver como que vai ser, né? É um grande ponto de O sucesso. interrogação, né? Porque também não. O que acontece? Hoje em dia a gente tem console, é óbvio, o iPhone tem muito mais funcionalidades, mas a gente tem consoles sendo vendidos por um terço desse valor, né? No caso, a gente tem consoles sendo vendidos por um terço do valor de um iPhone, Acho né? que todos Novo, eles, né? Porque a gente está falando desse novo aí, o do Pro, que é Pro, mais de né? US$ 1.000, pô. Então, um Xbox Exatamente. ou um PS5 lá fora tá o quê? 399? Nem sei, É, US$ 350, mas eu não tenho certeza. Eu acho que o PS5 está até um pouco mais caro. O que a questão toda é que o que eu não tenho certeza é como que isso vai ser entregue ou está sendo colocado, por exemplo, está sendo colocado agora no Pro, né, que é o que tem mais potencial. Em quanto tempo será que eles conseguem difundir essa tecnologia para que ela comece a aparecer tanto nos aparelhos Androids como nos iPhones de entrada, né? Porque eu não tenho números para saber, porque isso a gente também não tocou nesse lado da moeda no episódio, que foi quantas pessoas têm o iPhone Pro Max, né? E qual é esse público? Talvez isso esteja sendo colocado ali, não de forma específica, né? Às vezes, será que alguém na Apple chegou e falou assim, isso precisa rodar jogo? Ou assim, a gente precisa melhorar a tecnologia. E agora isso aqui roda jogo. Então vamos botar isso aqui também para. A gente não sabe o que puxou, né? Essa. perfeito, perfeito, perfeito. E aí a gente consegue imaginar que sim, eles imaginaram colocar jogo porque também tinha um Apple Vision e a gente já conversou que precisa ter um apelo gamificado e tudo mais. Talvez isso seja o futuro também de outros aplicativos, né? Mas aí abrange mais coisa, é um papo maior, né? Até na própria que a gente também comentou do meio da realidade virtual, realidade mista, os aplicativos eles começam a chegar para as massas. Isso também pode ser um bom tema para um próximo episódio com o MetaQuest 3. Começa a chegar para as massas a experiência de realidade mista e que obriga todos os aplicativos, né, a se atualizarem para ter uma experiência de realidade mista. Onde eu quero chegar com isso? Talvez tudo esteja sendo gamificado, né? Aí, Sim. qual é esse público e quão rápido isso vai chegar nas massas, né? No iPhone normal, a massa. A gente fala massa como iPhone como se todo mundo tivesse iPhone, mas não é isso que eu quero dizer. Sim, sim, mas para Como que grandes isso vai públicos, descendo os tiers, né, para abranger cada vez mais pessoas? A gente não sabe disso, né? Muito bem, Por Ítalo. aí. Quem viver, verá, meu amigo. Uma coisa é um ponto, né? Eu acho que a gente só tem que tomar cuidado, o mercado tem que tomar cuidado só, porque quando a galera começa nessa secura de fazer dinheiro a todo custo, a galera começa a estragar a experiência. E se a gente Exatamente. pegar outros mercados que a gente já citou aqui, foi exatamente isso. Né? Mercado de streaming, olha o que a Disney fez aí com É. Marvel, com Star Wars, e eu já citei aqui em outros episódios que eu falei sobre mercado de streaming, eu acho que a galera foi metendo os pés pelas mãos e aquilo, vira um negócio tão comercial, puramente comercial, que você acaba esvaziando o público. E assim, sou um fã do Game Pass, acredito muito nesse modelo, mas às vezes me dá um certo receio de que na ânsia assim, vamos botar isso aqui em todos os lugares ao mesmo tempo e disponibilizar da forma mais ampla possível e o camarada vai lá e banaliza a coisa toda e sabe, e daqui a pouco tá lá, ninguém liga, porque o Game Pass está até no micro-ondas, né? Na cafeteira elétrica tem Será, lá e cara? tem um botão lá do É. Xbox Cloud. Então, Foi, assim, anu- Foi anunciado de forma oficial que o Xbox Game Pass, o xCloud, vai estar presente no MetaQuest 3 também.
Então, Sim, assim, ainda tem de isso. forma oficial, o cara está numa plataforma que não é a plataforma da Microsoft, como todos os outros, né? Sim. E ali ele vai poder ter acesso a toda a sua biblioteca. É aquilo que eu estou falando, né? Será que isso é um ponto de compra? Né? Também tem isso, né? Então, É. Não, mas talvez quanto ali, mais insere essas, né? mas ali eu acho que faz todo sentido, né? Eu acho que Porque é tá. game, né? É game, É, a minha preocupação é os caras, porque na ânsia de fazer muito mais dinheiro, nossa, e se eu botar mais isso? E se eu botar mais isso? E se eu é. vender item também? E a coisa Aí descamba, desvirtua, né? desvirtua, e às vezes alguns mercados simplesmente vão sendo corroídos por dentro por É. conta dessa corrida tão forte ali para fazer algo que gere grana mais rápido, É. mais fácil e maior Mas volume. eu te digo, hoje a gente já tem no mundo dos games que triar muito para conseguir uma experiência boa. Hoje já tem que triar muitos jogos na massa, né, tipo assim, na loja, para Uhum. conseguir uma boa experiência sem ser extorsivo, sem ser, né? Porque tem isso também, né? A Ô, gente é Ítalo, extorquido rapidinho. eu não quero falar mal do mobile, mas no final das contas, o que É. eu quero dizer é que eu estou com medo do mercado de console se transformar num grande mobile, onde Pode tudo vai ser, ser sim. vendido, tudo vai ter Game Pass, tudo vai ter acesso para pagar para ter isso, para ter aquilo. Mas, enfim, isso também é papo para um outro programa, meu amigo Ítalo, porque já estamos no avançado da nossa hora. Ítalo, quero te agradecer aí por mais essa participação, meu amigo. E é isso, eu que agradeço. Sempre bom estar aqui. Vamos falar depois, Ítalo, com mais calma do MetaQuest 3 e desse Com mercado de certeza. realidade virtual que está avançando aí a passos largos. Então, te agradeço mais uma vez aí por essa participação e agradeço a você que está nos ouvindo ou está nos assistindo. O Coin2Biz, você já sabe, ele integra o feed do Talk2Biz, então você encontra nas principais plataformas de podcast da atualidade, basta buscar por Talk número 2 e Biz que você cai no nosso feed e vai nos encontrar. Você pode ir direto na fonte talk2biz.com.br, talk2biz.com ou coin2biz.com.br, que você também vai nos encontrar. Acompanhe o nosso trabalho, pode acompanhar também pelo YouTube para ver eu aqui, o Ítalo também, nos acompanhar em vídeo, que o episódio está aí disponível também em áudio e em vídeo. Aqui é serviço completo, qualquer hora vai estar disponível na Game Pass também, o Ítalo. Pode ter certeza, pode ter certeza. É isso, meus amigos. Hoje ficamos por aqui. Meu abraço mais uma vez ao meu amigo Ítalo Cassini e nos vemos na próxima. Até lá, valeu!